Boa noite a todos. Saudamos também a todos que estão nos assistindo através da internet, né, os nossos internautas, convidando também para que venham assistir as nossas palestras presencial, que a diferença é muito grande, as vibrações ambientes nos ajudam e nos tratam também, né? E nós temos outras atividades na casa, e agora nós temos um quadro ali na entrada com os horários e de todas as atividades da casa. Então convidamos a todos também que, quando quiserem conhecer as atividades, é só observar os horários. Então a casa está de braços abertos para receber vocês, tá bom? Então nós vamos ouvir primeiro uma mensagem que será lida pela Eliane, e logo em seguida faremos a prece e passaremos a palavra ao Carlos, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje, que é a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 5, né? Então hoje nós vamos ver se só a Terra é habitada, certo? Boa noite a todos. Nós vamos ler uma mensagem do Vida Feliz que Joana de Ângeles ditou para o Divaldo Pereira Franco. A mensagem é o número 131. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Então vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso sublime amigo e mestre, agradecendo pela oportunidade de aqui nos encontrarmos, com mais essa orientação à luz da doutrina espírita, aquilatando os nossos conhecimentos, e rogamos a Ti, Senhor, que nos fortaleças, para que o conhecimento também lá fora nos ajude a tomarmos melhores decisões para as nossas vidas. Envolva o palestrante da noite de hoje em muita paz e sempre sobre a Tua luz e a Tua inspiração. Hoje e sempre te agradecemos e te louvamos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Vamos usar aqui um artifício para melhorar a voz, que está ficando rouca, e ouvir melhor, né? Parece que está saindo meio baixo agora. No YouTube, para mim tá bom aí, Flávio? Pluralidade das existências. Vou começar com duas frases. Olhem só essas frases. Tudo o que existe renasce muitas vezes num ciclo sem fim. As ações nesta vida serão recompensadas ou punidas na próxima. São frases espíritas? Sim ou não? O que vocês acham? Nossa cabeça. Sim? Uma frase que algum espírito disse a Kardec, né? Todos concordam? Os espíritos disseram essas frases para Kardec?
vai cair na prova, não tem ponto não. Parece, vou mudar a pergunta, parecem frases espíritas? Parece. Só que ela foi dita por Pitágoras há 500 anos antes de Cristo, na Grécia. Por que eu começo com Pitágoras? 500 anos antes de Cristo, nós não tínhamos ainda o Espiritismo como doutrina. Ela tem somente 166 anos completados agora, mês passado, a 18 de abril. E já existia a ideia dessa espiritualidade, dessa vida que continua. E mais para trás ainda, nós vamos encontrar os Vedas, ou os Vedas, que são os livros religiosos mais antigos que se tem notícia. Acredita-se que 2000 anos antes de Cristo. Então estamos falando de livros de 4000 anos ou mais, porque não se tem uma exatidão desta data. Então são 4 obras compostas em um idioma chamado sânscrito védico, de onde se originou posteriormente o que a gente conhece hoje como sânscrito, é uma linguagem sacra, e que falava sobre o que nós estamos falando hoje também. A reencarnação é vista como um processo natural, no qual a alma passa por uma série de encarnações em que vive em diferentes corpos, em diferentes condições de vida, até atingir a iluminação espiritual ou estado de liberação. Então veja, isso aí é para as pessoas que ainda pensam que o Espiritismo que criou, que inventou essa tal de reencarnação. Não, ele apenas deu um corpo científico e filosófico e até mesmo religioso para algo que já existia desde quando se existiu o ser humano. E ali nós vamos encontrar como processo natural. Processo natural é da natureza criada por Deus. Então quem criou a reencarnação foi Deus, não foi Allan Kardec. Confere? Não é? Então nós precisamos fundamentar a nossa fala para entender o porquê que nós acreditamos em reencarnação. Isso aí é um processo natural e lógico. Continua ainda os Vedas. A vida é um ciclo constante de morte e renascimento, em que a alma é responsável por suas ações e pelo seu progresso espiritual. Então a alma progride, evolui, se transforma. De acordo com essa visão, a alma não morre com o corpo físico, mas continua a existir em outro corpo, com base nas ações e intenções que a pessoa teve durante a vida. Ainda é o livro antigo. As pessoas não entendem, e aí elas falam assim: nossa, eu vou nascer no corpo de outra pessoa, vou tomar o corpo da outra pessoa. Não, esse corpo foi formado para mim, espírito, com todas as características que eu vou precisar nessa existência. Esse espírito continua, não é? Ela é imortal, essa alma, o corpo volta para a terra e nós ganhamos um corpo novinho para começar de novo. Isso não é lindo? Então por que que as pessoas relutam tanto em aceitar algo que não tem nada de antirreligioso, antidoutrinário, não está ferindo Jesus, não está ferindo Deus, não está... Né? Então é uma questão de parar e querer estudar o assunto, e não ir pelo que se ouviu falar e ficar repetindo porque alguém falou que, um líder religioso falou, não existe, pronto, acabou, e as pessoas vão reproduzindo, sem pesquisar. Não precisa pesquisar o Espiritismo, pesquisa aí outros livros que falam de reencarnação. Principalmente o brasileiro precisa aprender a pesquisar, e hoje nós temos um farto material aí, à disposição, para parar de acreditar, porque o outro falou que não, e se acreditar você está pecando, Deus vai te castigar. Então olha quantos aqui estão na fila do castigo, né? Vocês acreditam em reencarnação?
né? Às vezes a gente está falando e aqui mesmo tem as resistências, né? Tem que saber. Às vezes a pessoa assim, eu sou espírita, tinha gente que falava isso comigo. Eu acredito no espiritismo, mas a tal da reencarnação não desce. Passa, é um pseudo-espírita, né? Porque acredita em tudo, aceita tudo, menos a tal da reencarnação. Aí a gente pensa, que medo é esse de voltar, né? Será que a vida está tão ruim assim que eu não quero repetir? Mas eu não posso melhorar na próxima? Né? Já que fala ali, ó, com base nas ações e intenções que a pessoa teve durante a vida. Né? Então eu posso mudar as intenções, mudar as ações e a vida muda. Ou não? Pensemos. Vamos acreditar em mim também, não pensemos. Vamos pesquisar. A reencarnação nos Vedas também é vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. A questão é sempre oportunidade. A vida não é castigo. Vida é oportunidade de crescimento, de fazer melhor, de fazer diferente. Por isso que nós temos um dia depois do outro, um ano depois do outro e vários anos. Enquanto estivermos aqui encarnados, teremos oportunidade de fazer diferente. Aí está morrendo lá, nossa, acabou a chance, né? Não tem mais tempo. Tem, né? Dá para começar de novo, e de novo, e de novo. Sem pressa, a vida é eterna, nós somos espíritos imortais, né? O caminho é infinito, mas e o imediatismo? Né? E a bicicleta que não se espera mais o Natal, eu quero a bicicleta hoje. Como é que faz com esse nosso imediatismo? Sofre. Cada encarnação é vista como uma oportunidade para a alma evoluir e se aproximar da iluminação. As ações e intenções de cada vida são registradas na alma e essa bagagem é levada para a próxima encarnação, onde a alma continua a evoluir. Não é um texto espírita, mas não é isso que acreditamos como espírita? Que alma é essa onde está sendo registrada a nossa bagagem, as nossas ações? Conhecemos como perispírito. Nosso próprio perispírito vai gravando tudo que a gente pensa, né? Fala, age, ali, está filmando. E a bateria não acaba, né? 24 horas filmando, né? É o testemunho do que estamos fazendo para a próxima começar a partir daí, de onde parou. E é interessante que até pessoas que a gente encontra são pessoas que deixamos lá atrás e estamos reencontrando agora, do jeito que deixamos. Algumas são muito difíceis, porque nós as deixamos assim. Agora é a hora de continuar aquilo que eu deixei para segunda-feira. Não é assim, quando a gente deixa o serviço para segunda-feira, aí é feriado, eu vou deixar para outra segunda-feira, chega lá, aumentou o serviço. Gente, é a mesma coisa. Aquele que eu não quis cuidar, deixei para segunda-feira, hoje vem e cai na minha porta, cai nos meus braços. É assim. É castigo? Ou é oportunidade de fazer o que deveria ter feito lá atrás? Né? Então, cuidado que a gente fala, na próxima eu resolvo. A próxima vai estar tudo diferente. Né? Nós vamos nascer no Sudão com diferença de ideologias. Cuidado, nem sempre a gente tem a oportunidade de nascer no Brasil, com tranquilidade, sem guerras. Né? Então, a gente também tem que orar pelos que estão em guerra. A gente pode estar lá na próxima vida, na próxima existência. Que é uma oportunidade de aprendizado também. Né? Se você não sabe o que é uma guerra, é só escolher nascer num país com guerra e aprende. Assim que funciona. Um pouco de Leon Denis, que é o continuador de Allan Kardec, contemporâneo de Allan Kardec, deixou livros muito interessantes, nem todos os espíritas conhecem ainda. E no seu livro Depois da Morte, ele diz o seguinte: na antiguidade, os sábios do Oriente, bem cansado.
Vamos tentar. Os sábios do Oriente falaram o quê? Agora eu quero ver. Aí, né? Agora eu puxado aqui. Obrigado. Os sábios do Oriente, nada contra, né? Outra regra ao lado. Na antiguidade, os sábios do Oriente e da Grécia descobriam no estudo da alma e das suas potências íntimas os princípios eternos. Olha só, uma época sem livros, sem tantas informações. Da onde se tiravam as informações? Tantas coisas que nós sabemos na história. Da própria alma, de dentro de si mesmo. A alma era para eles como um livro do qual se escreviam em caracteres misteriosos toda a realidade, todas as leis, pelo estudo reflexo e profundo de si mesmos. As leis inatas da inteligência explicaram-lhes a ordem, a harmonia da natureza. O estudo da alma lhes deu a chave dos problemas da vida. Isso tem um nome que a gente, principalmente ocidental, não costuma utilizar, que é a intuição. A gente não tem o hábito de acreditar na intuição. A intuição é aquilo que vem de dentro e nos dá respostas. E depois a gente vai confirmar, bate, realmente eu escolhi o melhor, eu dei a melhor resposta, eu fiz o que deveria ter feito. Né? Para isso exige-se técnicas de meditação, de silêncio, de parada, de pausa. Hoje é feriado, nós conseguimos fazer uma pausa no nosso afã do dia a dia, né? Para pensar em nós, para respirar. Está faltando isso para a gente encontrar respostas em nós mesmos, como se fazia antigamente. Né? Não é só o Google que tem respostas, não, eu também tenho. E tenho que acreditar. Né? A caminhada é minha. Uma caminhada de muitas e muitas existências. Então, quanto conhecimento tem dentro de mim? Né? De todas essas existências, porque estão aqui. Então, eu sabendo, né, retirar de dentro de mim, no processo anímico, eu vou ter a resposta. Mãe faz muito isso, né? Principalmente mãe de primeira viagem. Ela tem que resolver aquela questão do filho, resolve. Depois, mas aonde que eu tirei essa ideia? De si mesma. Né? Principalmente quando ela mora longe da mamãe, né, Magda? Vai lá para a Bahia, tem que se virar. E se vira. Né? Só que a gente tem que acreditar mais em nós, as nossas potencialidades, né? O divino que mora em mim. Né? Até mesmo no auxílio ali, né, de uma oração, eu tenho que acreditar na minha oração. Por que a oração do outro é melhor que a minha? Por que tem que ser o Papa para orar por mim? Né? Deus não me ouve, só ouve quem tem, né, determinados títulos. Olha o que fizeram com a gente. E a gente aceitou, a coisa vem de fora, não vem de dentro. Então é isso que está dizendo o Leon Denis. Né? Então antes, quando não se tinha nada para pesquisar, tinha cada um de nós o seu livro, a sua história. Né? Se escreviam em caracteres misteriosos. Por que misteriosos? Era um grupo de iniciados também que tinha essa capacidade. Né? Porque os demais eram como nós hoje, queriam trabalhar, né? Ganhar o seu pão, viver como animal, come, bebe, dorme, reproduz, e estavam felizes. Mas aqueles que queriam respostas, tinham um grupo separado para estudar a si mesmo, principalmente observar a natureza. Temos parado para observar a natureza. Isso não é perda de tempo. Isso aí é ganhar sensibilidade. Sabia? A sensibilidade pode ser exercitada no contemplar a natureza. Né? A prece de manhã é olhar o céu azul e se embebecer com isso, se sensibilizar e até chorar no entardecer. Isso é uma prece, não precisa de palavra. Prece é sentimento. Mas estamos tendo tempo de abrir a janela? Né? Ou só estamos vendo o pôr do sol numa tela de computador? Toda a realidade, todas as leis, nós sabemos todas as leis porque estão dentro de nós. Só que a gente continua infringindo e levando multa no dia a dia.
leis inatas da inteligência, ou seja, a gente já nasce com ela e pela inteligência a gente consegue explicar a ordem e a harmonia da natureza para entender a harmonia do nosso corpo, físico, espiritual, emocional. Como andam as nossas emoções? Emoção é puramente espírito. Eu tenho harmonizado as minhas emoções no espírito que eu sou. Isso é treinamento, é estudo também, não é? Continua Denis, falando sobre os iniciados, aqueles que eram retirados para um lugar para estudar. Era dedicada à pesquisa e os adeptos eram escolhidos e preparados desde a infância para a carreira que deviam seguir. A iniciação era uma revivescência completa do caráter, um despertar das faculdades adormecidas. O que é revivescência? Viver de novo aquilo que já tinha vivido em outra existência. Era um exercício anímico de tirar do espírito aquele que já sabia. Como Sócrates fazia. Queria tirar do outro uma resposta que ele tinha. Todos nós temos resposta. Tem que ver a melhor, que vai se adaptar a determinadas situações. Mas todos lançou uma pergunta e já tem uma resposta na cabeça. O que eu devo fazer agora com esse microfone? Luiz já veio, tinha uma resposta prática, que nos ajudou. Temos a resposta, mas confiamos nas nossas respostas. Tem que trabalhar isso também. Despertar das faculdades adormecidas. Faculdades, talentos, capacidades. Quais são as nossas capacidades? E isso é uma das vantagens do trabalho. O trabalho não é só para ganhar dinheiro. Isso foi de um tempo para cá que o mercado nos colocou isso na cabeça. O trabalho é para desenvolver habilidades que podem até serem remuneradas. Mas o importante é o que eu sou capaz de, ao ser exigido de mim, eu responder e aprimorar cada vez mais no trabalho. Chega uma máquina nova, você trabalha lá numa empresa. Primeira vez aquela rejeição, não quero ficar com a máquina antiga, mas você vai aos poucos, exercitando, de repente está dominando a máquina, que é melhor do que a outra. Então você ficou melhor, porque desafiou a si mesmo a conhecer aquela nova máquina e investigar e ousar. A gente tem que ousar ser diferente do dia anterior. A vida não muda. Todo dia aquela rotina faz a mesma coisa e quer que a vida mude. A vida não muda de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu quero o que na minha vida? Tem essa resposta. Cada um tem. Ainda Leon Denis, homens de vibração. Olha que interessante que ele nos observa aqui, Homens de vibração elevada desceram a Terra, então eles estavam em outros mundos, como já foi trabalhado aqui semana passada pelo Vinícius, vários mundos habitados. Para que eles vêm? Semear ideias, nos auxiliar, nos acordar, reformar os pensamentos. Olha esses que nós estudamos na história. Se eles não tivessem vindo quebrar paradigmas, nós estaríamos na idade da pedra até hoje. Para que a luz elétrica? A luz do sol está bom. Para que esquentar essa comida? Essa carne está para comer assim. E tantas coisas que a gente fala, para que isso? Para que isso? Para evoluir, para a vida melhorar. Ele dá alguns exemplos. Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão, Jesus, nós mais conhecemos. O que eles vieram fazer? Colocar verdades sublimes ao alcance da massa. Não fizeram isso? Em sua época, nas suas palavras, nas suas ações, mas, sempre tem um mais, seus discípulos não souberam conservar intacta a herança dos mestres. É sempre assim, O dono sabe como fazer todo aquele trabalho, os herdeiros nem sempre vão fazer a mesma coisa.
próprio Allan Kardec desencarna, muda tudo. Os que vêm depois querem mudar o espiritismo, acham que sabem mais do que ele, querem fazer mais e acham que melhor do que ele fez. E tantos outros líderes, né, quando desencarnam, o que vem depois, Francisco de Assis, né, depois deles, que vieram depois, não mantiveram aquela linha de conduta, porque é do espírito. E a gente não entende, não é muitas vezes não é maldade, é porque é por falta de entendimento e evolução. Né? Então não dá para manter o que eles vieram, porque muitas vezes a gente não entende até hoje, quando estudamos, né? Um Platão, né? O próprio Pitágoras, que até hoje é um mistério, alguns dizem que nem sabe se ele existiu ou não. Aí vira lenda. Gandhi, eles falam se Gandhi existiu ou não. Vira lenda porque são tão maiores do que nós, é melhor falar que não existiu do que a gente tentar chegar à sua altura. Aí Denis vai dizer, seus ensinamentos foram desnaturados, saíram do original. Sucessivas alterações, né? Os homens medianos lá não estavam aptos a compreender as coisas do Espírito. E aí vem as religiões, né? Perderam a sua simplicidade e a sua pureza primitiva. O cristianismo de Jesus, ou dos primeiros cristãos, não é o cristianismo de agora. Ou é? Acha que é? Não? Perderam a simplicidade e a pureza primitiva. As verdades que os mestres tinham trazido foram sufocadas por comentários de uma interpretação grosseira e material. Porque o nosso olhar ainda é grosseiro e material. Né? Então a gente precisa de muito tempo, estudo, observação, né? Meditação, para tentar alcançar o que foi que ele disse mesmo. O que essa parábola de Jesus quer dizer. Até hoje estamos tentando interpretar as parábolas de Jesus de 2000 anos. Para isso precisamos crescer e nos espiritualizar. A questão é que todo o nosso olhar, em todos os instantes, é materializado, é para a matéria. A gente puxa para a matéria quando eles vêm para nos transcender, para nos fazer sair da matéria. E a gente quer que eles, incluindo Jesus, venham para a matéria. Né? Deus, né, me dê um carro novo, né, me ajude a comprar casa. É para isso que Deus veio, para melhorar minha vida material. Mas é isso que a gente ouve, até no espiritismo, né? Achando que tendo uma religião a gente muda de vida por causa da religião. Enfocar comentários de uma interpretação grosseira e material, abusou-se da simbologia para chocar a imaginação dos crentes e bem depressa, sob o símbolo, a ideia mãe foi sepultada e esquecida. Então, a parte externa, esotérica, do externo da religião, ficou mais importante do que a sua essência. Né? Você não precisa saber das coisas, basta você fazer esse ritual, né? Essa tal reza, ter, né, essa imagem na sua casa. Muita gente faz, tenha isso na sua casa que vai ser bom para você. Passa isso para os filhos. Né? Essa imagem, esse santinho, essa medalhinha, essa fitinha. E a gente embarca, sem parar para pensar o que essa fitinha vai mudar na minha vida, vai me dar sorte. Amarra no braço e não pode tirar. Nunca viu isso? Já fizeram? Não sei responder não. Não vamos nos revelar, né, amigo? Ainda, Leon Denis. O Leon Denis é um filósofo, é um poeta, né? Ler Leon Denis, tem um grupinho que está estudando, né? Às terças-feiras, a gente, né, se envolve na leitura dele. É muito bonita a forma de ele escrever. Olha aqui. A verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra.
forma bonita, né, de mostrar que a gente materializa o que vem do espiritual. Depois culpa Deus, culpa Jesus, culpa Krishna. Não é o que ele falou, é o que eu entendi, né? O que foi reproduzido. Tomar cuidado, que a gente ouve, até o espiritismo mesmo, né? O espiritismo pela boca de palestrante não é espiritismo. Tem que ler Kardec. Então não adianta falar o fulano falou, o outro falou, não. Ele falou o que ele interpretou de Kardec. Leia Kardec. Leia o Evangelho. Ah, temos que ter autonomia, sermos protagonistas, sujeitos da ação. E não comer pela boca do outro, como tem acontecido, lamentavelmente. Aí vai deturpando. Cada um que conta um conto, né, aumenta um ponto. O Espiritismo está acontecendo também. Falando de Espiritismo, vamos ouvir um pouco Allan Kardec, né? Que é isso que viemos fazer aqui hoje. Os Espíritos, ensinando sobre a reencarnação, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo. Está falando dos Vedas, né? Já existia, né? Só vem renovar uma doutrina que já existia, dar-lhe corpo, colocar para um lado mais racional, para a gente entender, e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. E é interessante que muita gente fala que não acredita, mas todo mundo gosta de brincar, né? Na próxima eu vou fazer não sei o quê, na próxima eu vou vir. Mas que próximo você não acredita? Quer brincar porque no íntimo quer acreditar que há uma próxima. Ou então na outra eu fiz tal coisa para você. Que outra? Não? Então é ato falho, né? Quando você fala uma coisa que na verdade o inconsciente está falando. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, aí entra a ciência, mais conforme as leis progressivas da natureza, de novo lá, né, que é uma lei natural, e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Por isso que nós não temos rituais, dogmas, crendices, faz isso, faz aquilo. Não, vai para o racional. Pensa, reencarnação não é uma questão de religião, é uma questão de lógica. Não é possível que ao fazer 100 anos você chegue e fala, tá bom, não quero existir mais. Ou então hoje, já vivi bastante, não quero viver mais, acabou, apaga a luz, eu quero virar um nada. Como é que pode isso? A vida é tão ruim assim que você quer virar um nada? Tem gente que acha. Eu tenho a esperança de conhecer coisas novas, de fazer coisas novas, de ter novos prazeres. Não é pecado. Então, onde está o nó? Porque essa rejeição à reencarnação, independente do espiritismo. Que medo é esse? Mas no final, vou concluir com uma fala de Kardec que a gente vai fechar essa questão. Então nós temos duas formas de pensar. Ou existe uma pluralidade, várias existências, ou existe uma unicidade, uma única existência corpórea. Então, ainda Kardec. Alguns dizem, Deus, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Olha só, Deus não vai me deixar voltar aqui para passar tudo de novo isso que eu estou passando. Seria a maldade dele, não? Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem ao sofrimento perpétuo? Então são duas opções. Ou a gente vai voltar com a oportunidade de começar de novo, ou não tem chance e vamos queimar eternamente no fogo eterno do castigo. Pode escolher. Letra A ou letra B? Letra A ou letra B. Não tem outra opção. Por que eu vou ter um sofrimento perpétuo? Por alguns momentos de erro do que lhe conceder. Eu vou sofrer eternamente por alguns momentos de erro, ou eu vou ter meios de reparar essas faltas.
E se a gente for ver a história aí da igreja que condenava com o pecado, eram coisas simples. Por coisas simples as pessoas eram queimadas em nome de Jesus. Esse era o fogo eterno que já começava aqui mesmo. Ele já tinha um trailer. Como que vai ser lá embaixo, já começa aqui, com espectadores inclusive. E as pessoas acreditavam naquela época. E acreditam nessa época. Que é assim. Tem pessoas que conversam comigo e falam que acreditam. Não vou poder fazer nada, a crença dela, quer queimar, queima. Porque aí coloca duas opções: ou você vai para o castigo eterno ou você vai para o céu. Quem é que em sã consciência acha que está pronto para ir para o céu? Então só resta a gente morrer no inverno, mas pelo menos ficar calorzinho lá embaixo. Olha o exemplo que Kardec coloca no Livro dos Espíritos. 2 fabricantes tinham cada qual um operário que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o seu dia de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. Acontece isso. Errou, justa causa. Se ele não conseguiu outro emprego, não posso fazer nada. Mas o outro disse ao seu: fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar, trata de fazê-lo bem, e eu te conservarei, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. É possível? Aí a gente escolhe. Que empresário ou que Deus que a gente vai seguir? Aquele que me condena e eu não tenho mais chance, ou aquele que me dá uma nova chance? Questão de escolha. E ele ainda faz algumas perguntas para a gente pensar. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, então não teve existência antes, nem tem depois. Assim como o neném nasce ali, corpo novinho, o espírito também nasceu naquele momento. Deus colocou o espírito naquele momento. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Então você conhece aquela criança, desde quando ela nasceu, e tem irmãozinho dela também desde quando ela nasceu. Por que eles têm ideias diferentes? Uma mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, vários irmãos dentro de uma casa com ideias diferentes. Não deveria ser tudo igual? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outros permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? Como explicar isso? Geralmente fala o quê? Deus quis. Deus quer cada coisa, é para provar, não sei o quê. Então são respostas que hoje não satisfazem mais as pessoas que pensam. Aquelas que só querem ir de roldão ali, efeito manada, está ótimo. Mas quem quer pensar sobre si mesmo, não convence mais. Por isso estamos aqui, procurando outras respostas que onde viemos não nos esclareceu, como gostaríamos. Continua Kardec. De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtude, esses sentimentos inatos de dignidade e de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Nossa, a família é tão boa, tão educada, e tem um filho com esse comportamento. Ele foi educado para ter outro comportamento, mas não consegue. O contrário também. A família toda desestruturada e nasce alguém que quer estudar, que quer ser honesto, que quer ser diferente. Quem colocou isso na cabeça dele? Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que outros? Nunca estudou, academicamente, mas tem respostas
né? Que às vezes até acadêmicos não têm. Da onde vem? A gente volta lá nos Vedas, né? Volta lá no Leon Denis, volta lá na Antiguidade. De dentro que a gente tira as respostas. Por que há selvagens em homens civilizados? Então Deus fez um corpo, colocou o espírito e jogou no meio do mato, você vai ser selvagem. Né? O outro corpo já bonitinho, você vai para a cidade, vai ser civilizado. Que discriminação é essa, baseada em quê e por quê? Ah, ele vai evoluir e um dia vai ser civilizado. Mas por que o outro já veio direto para a civilização? As pessoas apenas acreditam, não é porque quis assim. Então tá, deixa Deus querer. Agora Deus querer é uma coisa, eu querer acreditar é outra. Admitamos ao contrário, a opção agora, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados, segundo o número de existências, porque passaram ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida, como numa reunião de pessoas de todas as idades. Né? Então nós estamos aqui, pessoas de várias idades, e vamos começar uma série de perguntas sobre a vida, e as pessoas vão escrever somente, e ninguém sabe quem está respondendo. A probabilidade das pessoas que estão aqui na Terra há mais tempo acertar essas perguntas é maior, né? Porque tem mais conhecimento, dependendo da pergunta, do que o jovem. Por quê? Né? Eles têm uma vivência que o jovem ainda não tem a determinadas perguntas. A mesma coisa do espírito. Né? Ele tem vivências, porque tem mais existências e aproveitou das existências, do que o outro tem menos existências passadas. Mas vai chegar lá. Só continuar. Mesma coisa quem está no primeiro período, né? Na faculdade, saindo no último período. Está na mesma, né? No mesmo curso, mas cada um tem uma vivência diferente da outra. Né? Quem está saindo vai acertar. Eles até fizeram essas provas, né? No início e depois no final, para poder ver como é que o aluno está entrando, como é que ele está saindo. Pela vivência ali dentro da universidade. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos, nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado, que não o compreendemos. Então, para nós que nos dizemos espíritas, precisamos ter um olhar mais ampliado quando olhamos uma pessoa ou uma situação. Né? Aquela situação presente tem um antecedente, né? E vai ter consequência. A gente fica só ali no presente, muitas vezes na consequência, mas não vê a causa. Né? Quem é mãe, pai, que conhece a criança, desde quando nasceu, quando adolescente, ele tem determinado comportamento, a gente sabe porque ele está tendo aquele comportamento. Ele conhece a história do filho. Né? E quem não é pai ou mãe desse filho já vai julgar só a cena, só a situação presente. Não conhece a história que os pais conhecem ou quem conviveu conhece. Então, ampliando isso para as outras existências, a gente não sabe o que a pessoa fez em outra existência, e não sabe mesmo, para ela estar naquela condição. Mas uma coisa é certa, todos nós, os 8 bilhões de encarnados atualmente na Terra, estamos na nossa melhor existência. Hoje somos melhores do que ontem, por mais que muitos não aceitem. Então, aquele criminoso, aquele que está fazendo, né, coisas que não aceitamos, já está melhor do que no anterior. Né? Já é um progresso. Né? Então, precisamos olhar nessa questão de progressão. Aí as pessoas falam, mas não tem na Bíblia, questão da Bíblia, né, que tem que ter tudo. Vamos ver se tem ou não. Descendo eles da montanha após a transfiguração,
né? Quando Jesus, né, leva Tiago, João e Pedro, e vão ver lá, né, eles se encontrar com Moisés e Elias. Jesus lhes disse: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem, ele, seja ressuscitado de entre os mortos. Que agora eles não vão entender. Disseram os discípulos: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas que vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Então, entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Vamos lá em Mateus 17 para ver toda a história. Não está claro aqui Jesus falando de reencarnação? Por que não reconheceram Elias? Porque ele estava no corpo de João Batista, mas falando as mesmas coisas que ele falou quando ele deixou o corpo, né? Para moralizar aquela situação daquelas pessoas, né? E ainda fala de, era de João Batista que ele lhes havia falado. É claro para a gente, mas o fulano falou que não existe, não existe. Mas Kardec, se, como tantos outros, adotamos a opinião, isso aqui é muito interessante, né? Até falamos na revista Espírita ontem, né? Que nós gravamos. Olha o bom senso de Allan Kardec. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos. Então Kardec não acreditava nas coisas porque o espírito estava dizendo a ele. Ele levava para o crivo da razão, se tinha lógica, né? Se tinha organização ali no que se estava respondendo a ele. Mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis, que ele estava buscando também. Que ela viesse de um simples mortal e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. E ele fala em outro momento que ele nunca tinha pensado a respeito de reencarnação. Quando ele começou a ouvir, que ele começou a pensar na lógica, nossa, então é isso, né? Colocou como uma possibilidade e aí abriu, né, um horizonte muito grande à sua frente, como todos nós. Quando nós aceitamos a reencarnação, a forma de ver a vida muda, nossa e a dos outros. Né? Principalmente no que eu falei, né? O que eu estou passando hoje é com uma pessoa que eu deixei para trás e agora estamos retomando a história. E vamos concluir com Allan Kardec. Veja bem o que ele fala. Seja qual for a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença ao contrário. Acreditando ou não, nós reencarnamos, porque é uma lei, não é? O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Então, não é antirreligioso, viu? Você que está me ouvindo aí, que não aceita a reencarnação por causa do fogo, alguém falou para você, não é antirreligioso, diz Allan Kardec. O que tem de antirreligioso, anticristão, acreditar em reencarnação? O quê? Ao contrário, a gente vê, né, Deus muda o conceito, mudamos o nosso conceito em relação a Ele, porque Ele para de castigar. Né? Deus me castigou porque levou minha mãe. Levou para onde? Se é um ciclo, todo mundo tem que participar desse ciclo. Se é um ciclo, vai, mas volta. Tudo na natureza é cíclico. Né? Os vegetais, você vê aí a semente, tá? Nasce, cresce, dá o fruto cai na terra de novo, volta. As estações voltam. Por que só o homem não volta? Porque não quer acreditar que volta. E se fizer um exame, né, esse exame que não se quer fazer, né, é melhor não acreditar do que ter que tomar uma atitude.
Agora, mais importante do que acreditar ou não, e aqui as referências dos livros, Depois da Morte, a Existência da Reencarnação, o livro de 1890, né? Fez bastante sucesso à época, e o Livro dos Espíritos. Agora vamos conversar aqui, só nós. Mais importante do que acreditar ou não em reencarnação é o que eu estou fazendo com essa existência. Né? Se eu acredito, eu vou fazer algumas coisas e continuar na próxima. Se eu não acredito, eu tenho que correr, né? Porque já está acabando. O que eu tenho que fazer até o final do ciclo para me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo, superar a mim mesmo, para conhecer a mim mesmo. O que eu estou fazendo? Quais são as leituras dos livros, das pessoas, do ambiente e de mim mesmo que eu faço? E quais são minhas leituras de espírito? Né? Já li todas as 5 obras de Allan Kardec, ou uma, pelo menos inteira, o Livro dos Espíritos. Li quantas vezes? Não é para ler só uma vez. Primeiro é para conhecer, né? Depois é para conhecer, depois para conhecer. E vamos lendo para ver se um dia a gente conhece. Né? Então, estar aqui já é pensar a respeito da vida. Então, acordando, pensando o que eu tenho para fazer hoje que vai me tornar uma pessoa melhor. Não é assim que a gente acorda? Podemos encerrar. Tudo bem? Deu para pensar na nossa próxima vida? Então vamos pedir forças. Muito bem, Senhor. Que um dia pensaste em mim e a partir desse instante eu existo para todo o sempre. Sei que não fui criado em vão, por um acaso, mas com um destino, com um sentido, com uma direção. Nos colocaste neste mundo para voltarmos para Ti, depois de todo um grande ciclo em várias existências, aprendendo tudo o que pudermos aprender, principalmente aprendendo a sentir, principalmente aprendendo a amar. E agradecemos pela estratégia que nos foi oferecida para isso, nos colocando dentro de uma família, para começarmos a amar aqueles que nos permitiram a existência no corpo de carne, um pai, uma mãe, e aqueles que conosco vão convivendo, os irmãos, os avós, os tios, as tias, os primos, as primas. Vamos crescendo a família consanguínea e estendendo para famílias espirituais. São os amigos que na convivência vamos aprendendo a amar igualmente ou a gostar inicialmente. E vivenciando esse amor em nosso íntimo, sentimos a Tua presença em nós e a vontade de amar cada vez mais, de realizar trabalhos em Teu nome, como Jesus vem nos mostrar quando lemos a sua história, conhecemos a sua história de amor, o Espírito puro que veio à Terra nos dizer: amai a Deus que te criou no amor. Amai o próximo, vendo nele a ti mesmo. E assim entenderás o sentido da vida. Graças a Deus. Uma boa noite. Quem quiser estudar sobre a doutrina